Fala galera, professor Rafael Pinho mais uma vez aqui com vocês, trazendo o nosso bizu matador, hein? Aqui dentro do nosso estudo do Códex Penal, do nosso direito penal. Vem comigo, pega as dicas que vai ser só sucesso. Chega junto, olha só. Primeira questão diz assim: Paulo, morador de um condomínio, espalhou para os demais moradores de seu prédio que Nicolas é traficante. Então, o que foi que Paulo fez aqui? Paulo disse assim: olha galera, é o seguinte, o Nicolas, ele é traficante, tá bom? Isso porque esbarrou com o mesmo no elevador e sem querer derrubou sua mochila no chão. A mochila se abriu e Paulo pôde ver uma balança de precisão e alguns pinos de plástico utilizados comumente para embalar cocaína, para embalar o entorpecente, tá? A conduta de Paulo, descrita nos exatos termos do comando da questão, configura o quê? Então preste atenção rapidinho aqui no que eu vou te falar. Bom, se você for para o Código Penal, você vai ter a seguinte descrição de calúnia: imputar a alguém falsamente um fato tipificado na lei como sendo um crime, tá? Só que o meu papel aqui hoje não é te levar para o estudo do direito penal. O meu papel aqui hoje é te fazer lembrar e, claro, sobretudo, acertar uma questão que te pergunte ali sobre uma possível calúnia, uma injúria ou uma difamação. Então, como fazer, como possibilitar ao aluno que acerte uma questão de calúnia, injúria e difamação, sem que ao menos o aluno lembre literalmente, expressamente o que está previsto lá nesses 3 tipos penais do Código Penal. Então, é bem simples, gente. Olha só. Nós temos o seguinte: a calúnia é a imputação de um crime, sim ou não? Maravilha, professor, calúnia é a imputação de um crime. Beleza, estou entendendo. Só que você tem que entender o que é o crime. O crime nada mais é do que o próprio núcleo. Professor, não entendi. O crime nada mais é do que o próprio verbo, ok? Então, por exemplo, se eu pego o homicídio, o que a gente vai ter lá? Homicídio, matar é o verbo, é o crime em si, matar. Matar alguém. Se eu pego furto, qual que é o núcleo? Qual que é o verbo? Subtrair. Subtrair, pá, 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 pá. Se eu pego roubo, subtrair também, só que com violência e com grave ameaça. Enfim, e você vai ver que isso funciona para todos os crimes. Entenda, não existe crime sem o núcleo, não existe crime sem o tipo dele, sem o verbo, tudo bem? Então, quando eu falo da calúnia, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o verbo. Tudo bem? Então, o que é a calúnia? A calúnia é imputar, é acusar falsamente alguém, que você sabe que não praticou um crime, de ter praticado esse crime. Lembrando que crime aqui pra gente, pra nossa brincadeira, é sinônimo de verbo, tá bom? Então, quando eu imputo falsamente um verbo a alguém, sabendo que essa pessoa não praticou aquele verbo, eu estou praticando calúnia. Por exemplo, Rafael matou. Eu sei que o Rafael não matou, mas matar é verbo. Então, se eu acuso falsamente o Rafael de ter matado, isso é uma calúnia. Tudo bem? Quando eu falo aqui da difamação, veja, a difamação, ela consiste basicamente em ofender a pessoa, em agredir a sua honra, né? É falar da forma como eu vejo ou como aquela pessoa se vê, trazendo assim um reflexo negativo, né, para a imagem daquela pessoa. A calúnia, ela não tem a ver com o verbo. A calúnia, indo lá para a língua portuguesa, que não tem nada a ver aqui com direito penal, mas para o meu bizu tem, consiste em um adjetivo. Então veja, para facilitar a nossa vida, calúnia diz respeito a verbo, difamação diz respeito a adjetivo. De modo que eu diga assim: João é safado. Adjetivo. O que é adjetivo? É tudo que conceitua ou caracteriza, sim ou não? Não é isso que a gente aprende lá na língua portuguesa? Então, quando eu falo João é safado, João é ladrão, João é maconheiro, João é corrupto, João deixa eu ver aqui, estelionatário, né? Então, tudo isso que eu mencionei são caracterizações, são conceituações. Veja que ser ladrão não é verbo. Ser ladrão não é crime. Crime é roubar, crime é matar, crime com relação ao tráfico é vender, expor à venda, ceder, transportar, armazenar, ainda que gratuito ou de forma onerosa. Então você vê que quando eu digo assim, olha,
o João é traficante, o João é ladrão. Eu não estou imputando ao João uma conduta, eu não estou imputando ao João um verbo, eu estou imputando ao João um adjetivo, de modo que ao dizer que o João é traficante, eu estou praticando um crime de difamação, ok? Então, existe aí um número bem elevado de elaboradores de questões para concurso público que batem sim nesse tipo de questão. É uma coisa aparentemente muito fácil, muito tranquila de acertar, só que se você não tiver o devido cuidado, você acaba errando. Então, que fique aí a dica. Calúnia diz respeito à imputação de um verbo, de um crime. Difamação tem a ver aqui com o adjetivo, ok? E a minha injúria, que muita gente pode estar querendo se perguntar, e pessoal, e a injúria? O que é a injúria? A injúria diz respeito, em regra, também a um adjetivo, sim, mas há um adjetivo na ideia do coletivo. Quando eu digo assim, ó, bora colocar aqui, ó, injúria então está relacionado ao coletivo, tá bom? Quando eu digo assim, olha, olha lá, do coletivo, todo, por exemplo, todo baiano é preguiçoso, né? Eu estou falando de você, baiano, mas me referindo ao todo. Olha, todo brasileiro é corrupto, então a mesma história, todo brasileiro. Olha, todo isso é aquilo. Então, quando eu sempre dou a ideia do todo, né, do coletivo, da generalidade de um grupo, ainda que seja, eu estou me referindo à injúria, né? Todo negro, todo evangélico, todo católico, todo homem, todo não sei o que, todo brasileiro, todo paraense. Então, eu estou falando aqui da generalidade, tá bom? Vamos à frente? Olha só. Calúnia, artigo 138. Veja, calúnia, que a gente acabou de pontuar para vocês agora há pouco, que diz respeito ao verbo, né? É imputar um fato definido como crime, que nós denominamos aqui de verbo. Tudo bem? A uma pessoa que eu sei que é inocente. Tá bom? Que eu sei que é inocente. Não podemos confundir calúnia com denunciação caluniosa. Veja que a calúnia está no 138 e a denunciação caluniosa está no 339. Professor, qual é a diferença? É que a denunciação caluniosa ela vai movimentar a máquina do poder estatal. Veja, uma coisa é dizer assim, João matou Maria, que eu sei que o João não fez isso, então é calúnia, ficou por ali mesmo. Agora, quando eu dou causa à instauração de um procedimento administrativo ou judicial contra alguém, imputando a esta pessoa uma falsa infração, aí sim eu estou diante da denunciação caluniosa. Então veja que a diferença consiste basicamente em afirmar que na calúnia eu só falei e ficou por ali, tá bom? Na denunciação caluniosa, eu falei e o meu falar deu causa à instauração de um procedimento contra a pessoa, tá bom? Bom, entendido calúnia, bora lá matar no 139 agora, falando da nossa difamação. Como dito para vocês, diferentemente da calúnia, a difamação ela vai tutelar a figura do adjetivo, né? Ela vai caracterizar. E aí quando nós vamos lá para o 139, o que é dito? Aquele que imputa, veja lá, fato não criminoso. Fato não criminoso é aquilo que se diferencia do verbo. Porque se a gente sabe que verbo é crime, é conduta, sim ou não? Então, fato não criminoso não tem como ser o verbo. Então, imputar fato não criminoso, atípico ou contravencional, a reputação de alguém. Então, difamação tem a ver com reputação. Difamação tem a ver com a forma como as pessoas te veem, com a forma como as pessoas te enxergam. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Bora à frente. A segunda questão diz assim: qual a pena aplicada ao crime de homicídio simples? Bora com calma aqui, porque o que acontece? Gente,
muitos alunos, eles se deparam com esse tipo de questões que perguntam pena em prova, e eles dizem assim, meu Deus, como é que eu vou lembrar, né? São vários crimes, são vários tipos penais, como que eu vou ser capaz de acertar uma questão dessa? E eu vou te dizer agora, eu vou te dar aquele bizu matador mesmo, para tu nunca mais errar nenhuma questão de pena que cobre dentro de uma prova de direito penal, de uma prova de legislação. Veja só, tudo começa com o indivíduo olhando a pena máxima. Então veja, pena máxima. Bora marcar aqui, pena máxima, tá? Então eu tenho que compreender que todo crime vai ter o que nós chamamos de pena em abstrato. Professor, o que é uma pena em abstrato? É quando ele me diz se é uma reclusão, uma detenção, logo em seguida ele me dá um mínimo de pena e logo depois ele me dá um máximo de pena. E em alguns casos, tá? O legislador ainda vai me dizer se tem multa ou se não tem multa. E por fim, observar que quando o legislador me fala que tem multa, eu posso ter a figura do e multa, ou eu posso ter a figura do ou multa. Tudo bem? Então, a pena em abstrato, ela é trabalhada de que forma? Eu tenho ali a detenção, a reclusão, a pena mínima, o máximo, e se tiver multa, porque nem todos são obrigados a ter multa, se tiver multa, eu tenho que analisar se é um e multa ou se é um ou multa, ok? Então, feitas essas considerações iniciais, bora apagar aqui esses rabiscos feitos para que nós possamos analisar o que verdadeiramente importa, tá bom? Então, bora lá. Observa, em primeiro lugar, sempre a pena máxima. Aí entra o nosso bizu. Toda vez que a pena máxima for uma pena igual ou maior que 4 anos, toda vez que a minha pena máxima for uma pena igual ou maior que 4 anos, 98% das vezes, meus queridões, eu estarei diante de uma reclusão, ok? Veja que eu não disse sempre, eu disse quase sempre, 98% das vezes estou diante de uma reclusão. Agora, quando eu olhar para a minha pena máxima, bem aqui, e observar que a pena máxima é uma pena de até 3 anos, ok? É uma pena de até 3 anos. Então, nesse caso, também 98% das vezes eu estarei diante de um caso de detenção. Ok? De um caso de detenção. Rafael, por que você disse quase sempre, né? Porque existem exceções. Dentro do Código Penal, de um modo geral, nós temos contado no dedo essas exceções. Pessoal, o que são essas exceções? São situações em que a pena máxima vai ser igual a 4 ou maior que 4, mas em vez de ser reclusão, vai ser uma detenção. São situações em que a pena máxima vai ser de até 3 anos, mas que ao invés de ser uma detenção, vai ser uma reclusão. Mas veja, são situações contadas no dedo, para ser mais preciso, 10 ao todo dentro do direito penal. Tá bom? Regra geral, você vai aplicar isso aqui. Se a pena máxima é igual ou maior que 4, reclusão. Se a pena máxima é de até 3, detenção. E aí, o que você faz com base nisso? Então, olha só. A primeira aqui, 20 anos. Sim ou não? 20 anos é maior que 4. Então, bateu? Reclusão. Bateu. Então, bora dar um ok aqui dizendo que deu certo. Bora para cá para o B agora. 30 anos, reclusão. Bateu? 30 é maior que 4. Bateu. Olha só aqui agora. Aqui embaixo. 20 anos. 20 anos é maior que 4.
não deveria ser detenção. Deveria ser o quê? Reclusão. 30 anos, 30 é maior que 4, não deveria ser detenção, deveria ser o quê? Reclusão. E 20, aqui por último, né? Veja, maior que 4, confere reclusão. Aí você diz assim, mas professor, o teu macete ele só me ajudou a eliminar 2 erradas. Como é que eu faço agora A, B e E? Né? Eu jogo ali, o cara o coroa, a mamãe mandou, como é que eu faço? Bora para a segunda parte da dica. Observa que a diferença aqui entre a B e a E é a questão da multa, tá? É a questão da multa. Então analisa comigo aqui agora sobre esse aspecto. Quando, Rafael, quando que o meu crime vai ter uma pena também, em regra, punida com uma multa? Quando? Então tá aqui. Normalmente, preste atenção para isso que eu estou falando, porque tudo que eu estou lhe dizendo aqui admite exceção. Quando eu tenho multa, a conduta praticada, o crime praticado pelo indivíduo, é um crime em que ele vai envolver dinheiro, ou vai envolver patrimônio, tá? Ou vai envolver comercialização, ou vai envolver venda, por exemplo, tráfico. Você pega lá o tráfico na lei de drogas, está escrito o quê? Vender, expor à venda. Poxa, tráfico tem um valor financeiro. Homicídio não tem, tá? Então, quando que eu tenho a multa? Normalmente, quando a conduta envolve dinheiro. Quando a conduta envolve comércio. Quando a conduta envolve patrimônio. Homicídio não envolve dinheiro, comércio nem patrimônio. Ah, professor, e se for um homicídio ali qualificado pelo pagamento, né? Qualificado ali pela promessa de uma recompensa, ainda assim não envolve, porque eu tenho que olhar para o crime na sua origem. E o que é o homicídio? É matar alguém, acabou, não se fala de dinheiro aqui, tá bom? Nem se olha para a qualificadora. Então, consequentemente, se eu sei que o homicídio não envolve dinheiro, não envolve comércio, não envolve patrimônio, então a alternativa A está errada também. Por que a alternativa A está errada? Porque não tem multa. Aí, professor, fiquei entre a B e fiquei entre a E agora, porque ambas não trabalham a multa. Então, como é que eu vou fazer para diferenciar? É muito simples. Uma dessas duas aqui está te dando a pena em abstrato, quanto da pena, do que o comando quer, que é o quê? O homicídio simples. Já a outra está te dando a pena aqui do homicídio qualificado. Para pensar comigo aqui agora, é uma questão só de bom senso. O que tu acha que é mais grave? Um homicídio simples ou um homicídio qualificado? Ainda que tu não saiba o que é um homicídio qualificado, mas o mais grave aqui é um homicídio qualificado. Agora, bora olhar para a pena. Qual é a pena mais grave aqui? 12 a 30 ou 6 a 20? Entendeu como tu vai matar a questão? É assim que se faz uma questão de direito penal. Se ele quer um homicídio simples, então tu procura a pena mais simples entre a B e a E. E a pena mais simples aqui é a pena da nossa alternativa E, 6 a 20, que é uma pena menor que a pena de 12 a 30. Rafael, como você sabe que a pena do homicídio qualificado é uma pena de 12 a 30? Porque eu desenvolvi um outro bizu dentro desse bizu que consiste no seguinte. Olha só, se eu sei que a pena do homicídio simples é uma pena de 6 a 20, bora lá confirmar de quanto que é a pena do homicídio qualificado. Bora apagar essa setinha daqui. Olha lá. 2 multiplicado por 6, quanto que dá? 12. 2 do 12, mais 1 também do 12, dá 3. E eu desço esse meu zerozinho bem aqui. Então, 12 a 30. Aqui, 6 a 20 do homicídio simples, 12 a 30 do meu homicídio qualificado. Então, veja, vocês ganharam 2 bizus em uma questão, tá bom? Então é isso aí, galera. Essa é a pegada. É dessa forma que você vai acertar toda e qualquer questão que cobre pena dentro de uma prova que você vai prestar para direito penal
ou para a legislação penal especial. Nosso gabarito alternativa E, confirmando a explicação anteriormente dada. Tá bom? Olha só, para finalizar bacana aqui o entendimento do homicídio, colocamos esse esquema para vocês, né? Para o aluno lembrar que o homicídio ele tutela, qual que é o bem jurídico que ele tutela, né? É a vida humana, tá bom? O homicídio, ele vai ter como bem jurídico tutelado a vida humana, tá? Qual que é a descrição típica? Entenda qual que é o verbo. O verbo é matar, ok? O verbo é matar. E por fim, observe que eu tenho aqui, dentro do contexto do homicídio, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Professor, em todo e qualquer crime eu sempre tenho sujeito ativo e sujeito passivo, eu tenho sempre dois envolvidos? Não, pelo contrário. Sujeito ativo, que é o cara que é o indivíduo, que é a pessoa, que é o criminoso, como quiser chamar, que pratica o ato, né? É o sujeito ativo criminoso, ele pode ser qualquer pessoa, tá? Ele pode ser qualquer pessoa que nós chamamos de crime comum. Agora o sujeito passivo, né, que é a vítima, vai se dividir em dois. Quando o assunto é sujeito passivo, eu tenho o chamado sujeito passivo formal e eu tenho o chamado sujeito passivo constante. Outro bizu para vocês. Quem é o sujeito passivo formal, professor? É a vítima. É qualquer pessoa que tenha morrido. E o constante é o Estado. Ok? Homicídio simples pode se dar de forma consumada ou tentada. A consumação ocorre com a morte da vítima. E a tentativa, como o próprio nome já sugere, é quando o indivíduo inicia a execução do crime, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, o resultado não se produz. Muita atenção para isso dentro de tentativa, tá? Circunstâncias alheias à minha vontade. Então, algo contrário à minha vontade aconteceu para que eu não alcançasse o resultado pretendido, que é a morte da vítima, do meu algoz. Tudo bem? Tá lindo, então. Bora lá para a terceira questão, que diz assim: o homicídio é qualificado quando é cometido, né? Então, o homicídio é qualificado quando é cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, e a traição mediante emboscada, mediante um meio de dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Professor, eu tenho uma dificuldade muito grande em entender o que é, por exemplo, professor, uma qualificadora. Então, bora lá. Gente, qualificadora é a forma como o crime é praticado. Pega essa dica, tá bom? Eu costumo dizer para os meus alunos que se eles assistem ainda hoje em dia desenho animado, mas professor, assistindo desenho animado, eu não me vejo assistindo lá Peppa Pig, eu não me vejo assistindo Backyardigans, Pocoyo, né? Barbie, não sei das quantas. É porque hoje em dia os desenhos eles estão um pouco desvirtuados, sim ou não? Você que assistiu aí Tom e Jerry, que é da época do Pica-Pau, do Coiote e Papaléguas, né? Desenhos bons, Looney Tunes, né? Desenho legal. Você aprendeu desde criança o que são qualificadoras. Por exemplo, lembra lá do desenho do Coiote e do Papaléguas? Sim ou não? O Coiote vivia arrumando o quê? Emboscada, armadilhas, meios que dificultassem ou tornassem impossível a defesa do Papaléguas, sim ou não? Usava explosivo, usava fogo, Pica-Pau, né? Usa explosivo, fogo, meio insidioso. Tom e Jerry utiliza lá o meio cruel, né? Coloca o rabo do gato num moedor de carne ali, vai saindo umas salsichinhas ali, umas calabresinhas lá. Então, isso nós chamamos de qualificadora. A qualificadora é a maneira como o crime acontece. Por exemplo, só me deu um motivo fútil aqui, um exemplo de uma qualificadora de motivo fútil. Aposto que falando de desenho animado o senhor não consegue me dar um exemplo. Claro que consigo. Assistiu o Rei Leão? Por qual motivo acho que é Scar, né? O Scar, o tio do Simba, matou Mufasa, que é o pai do Simba. Motivo fútil, né? Por que a rainha má matou a Branca de Neve? Eu quis matar a Branca de Neve, inclusive constituindo-se tentativa aí, porque não conseguiu. Motivo fútil, né? Não podia ter ninguém mais bonita que ela no reino. Então, quando você vê que quando você aprende, você gosta, você vê um desenho animado, você está estudando qualificador e tudo aqui consiste em qualificadora, ok? Então, é correto que se afirma a alternativa B, item 1, item 2 e item 3. Agora, olha só.
Você que me assistiu até agora, tá gostando dessa aula? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu quer passar no concurso da PM do Piauí? Mas tu quer mesmo? O que te diferencia querer passar do simplesmente querer passar para ter a vontade, ter o ânimo, tá disposto, ter a disposição de passar? Sabe o que te diferencia? O investimento que tu faz em ti mesmo. E eu não falo de investimento financeiro não, eu falo de investimento intelectual, eu falo de hora estudada, de dedicação, de abdicação. Então, se você de fato quer passar no concurso da PM do Piauí, eu vou te convidar para entrar na nossa turma pós-edital da Polícia Militar do Piauí, tá bom? Veja, você vai fazer parte do mais seleto grupo da tropa imbatível aqui da loja do concurseiro. Meu amigo, você vai ter direito a videoaulas de teoria e exercício, você vai ter acesso a apostilas em PDF, 3 simulados novos, 3 simulados inéditos, 5 maratonas de exercício que vão acontecer ao vivo, você vai poder bater papo ali com o professor, tirar sua dúvida na hora conosco. Você vai ter acesso a uma semana de revisão final online em videoaulas, também tendo a possibilidade de tirar dúvida ali na hora com o professor, e você vai ter um acesso por 150 dias ao melhor e maior conteúdo, o conteúdo mais bem direcionado para fazer você ter sucesso nessa busca, nessa jornada, tá bom? Então, convite está feito, é só você entrar lá no site da lojadoconcurseiro.com.br, né? Faz lá a sua inscrição e vem fazer parte dessa equipe que eu tenho certeza que você vai ser aprovado, tá bom? Tá lindo então? Tá certo, galera, muito obrigado, até um próximo encontro. Tchau, tchau.